Existem duas maneiras de se acordar ou de se iniciar o dia. A primeira é dizendo, bom dia, meu Deus, que belo dia pela frente. E a segunda é, meu Deus, mais um dia. É desta segunda que nós iremos tratar no dia de hoje. Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Alexandre Fonseca, psicoterapeuta, formador pessoal. E nós estamos aqui no meu canal para falar um pouco sobre o sentido da vida. Essa introdução está neste livro aqui, ó, A Vida Vale a Pena Ser Vivida, do venerável Fulton Sheen, que reúne aqui, se não me engano, algumas transcrições ou uma organização dos programas, né? O venerável Fulton Sheen, que em breve será beatificado pela graça de Deus, tinha um programa lá nos Estados Unidos, cujo nome era exatamente esse, né? A Vida Vale a Pena Ser Vivida. E neste primeiro programa, ou neste primeiro capítulo do livro, que fala justamente sobre o sentido da vida, o venerável ele inicia o seu livro ou o seu programa dizendo exatamente isso. Existem duas maneiras de se acordar de manhã. A primeira delas é dizendo, bom dia, meu Deus. E a segunda, meu Deus, mais um dia. E aí ele vai tecer todo este primeiro capítulo acerca desta segunda maneira, ou seja, da maneira que tantos que já não possuem mais um sentido da vida, que já não encontram um sentido na vida, acordam pela manhã. Peço que deixe aí o seu like neste vídeo, tá bom? Deixe aí o seu joinha, isso ajuda muito aqui na propagação dos nossos vídeos, das nossas formações. Digo também que aqui na descrição nós temos links para fazer terapia comigo. Se você quer agendar uma sessão de avaliação terapêutica, o link está aqui na descrição. Também, se quer adentrar, se quer iniciar, se quer fazer parte aqui, ó, da comunidade do Discípulo Amado, o logozinho aqui, ó, link também na descrição. Alexandre, o que é a comunidade do Discípulo Amado? A comunidade do Discípulo Amado é a minha comunidade formativa. Aqui no YouTube eu faço as lives de segunda a sexta, também trago alguns vídeos como este, mas as formações profundas, de fato, mais demoradas. Aliás, as formações nem são mais demoradas, mas mais aprofundadas, né? Ainda que com vídeos curtos, nós encontramos sempre lá na comunidade do Discípulo Amado, temos lá formação espiritual, formação catequética, doutrinal, formação humana, formação terapêutica, tudo tem lá, por apenas R$10 por mês. Então acesse aqui, ó, comunidade do Discípulo Amado, tenho certeza que você não vai se arrepender e continuará a estudar mais profundamente conosco. Bom, vamos seguir aqui com o texto do venerável Fulton Sheen e vamos entender o que ele quer nos ensinar, o que ele quer trazer para nós nesse dia de hoje, certo? Vamos lá. As pessoas que acordam assim, ou seja, que acordam de que jeito? Sem sentido da vida, que acordam, meu Deus, mais um dia. As pessoas que acordam assim sentem uma angústia diante da própria vida. A vida parece absurda para elas. Muitos livros têm sido escritos sobre este absurdo da vida. É verdade. Então, sempre que, de fato, o sujeito acorda meio que enfadado, né? Logo de início, ao abrir os olhos, já sente um certo tédio de vida, um certo enfado pela vida, uma certa assídia, este é o nome, né, da doença da alma, uma preguiça espiritual, um desânimo de fato. Essas pessoas, elas enxergam a vida já como sendo absurda. De algum modo, elas até mesmo odeiam a vida. Odiar é isto, né? É repelir, é afastar. Elas afastam a vida. Elas detestam a vida de algum modo. E, de fato, muitos livros têm sido escritos sobre isso. O expoente, pelo menos mais conhecido, é, de fato, Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl, que teceu toda a sua escola psicológica em torno do sentido da vida, né, que é a logoterapia, a terapia do sentido, a terapia existencial acerca do sentido. Então, sim, muitas coisas têm sido escritas sobre isso, ao mesmo tempo em que também muitas pessoas têm vivido o drama da falta de sentido. Vamos continuar. Uma das melhores expressões desse absurdo é a história de duas fábricas localizadas de lados opostos de um rio. Uma delas pegava pedras enormes e as esmagava e enviava o pó para o outro lado do rio. Uma vez que a outra fábrica as transformava em grandes pedras. Então as pedras eram enviadas para a primeira fábrica e o ciclo recomeçava. Então veja, vamos aqui entender o exemplo. O exemplo é que havia um rio e
margeava este rio duas fábricas, uma de um lado, outra de outro. Uma fábrica, ela tinha como função pegar as pedras enormes e quebrá-las, até mesmo triturá-las, de modo que este pó, esta areia que saía da trituração das pedras, ia para a fábrica do outro lado, e esta fábrica do outro lado transformava todo este pó, toda esta areia, em pedras enormes de novo, que porventura, transformando-as em pedras enormes, enviava de novo para a fábrica número 1, para que a fábrica número 1 realizasse o seu processo. Qual era o seu processo? Pegar pedras grandes e transformar em areia. Então ficava nesse ciclo interminável. Este é o exemplo. Esta é a analogia que o venerável Fulton Sheen está usando aqui. Vamos seguir para ver o que ele nos conta mais. Esta é uma forma literária de expressar o modo como muitas pessoas encaram a vida no nosso tempo, apenas como um ciclo de atividades sem sentido. Que bela imagem, que bela imagem. Porque de fato é assim que muitas pessoas levam a vida. De fato é assim que muitas pessoas enxergam a realidade, enxergam o próprio existir. E eu me deparo com isso praticamente todos os dias, com os pacientes que chegam até mim, com as pessoas que me procuram para conversar ou mesmo para fazer terapia. Graças a Deus elas não saem da terapia assim, elas saem da terapia resolvidas quanto a isso, enxergando de fato seu dever, seu lugar no mundo e sobretudo vislumbrando o fim último para o qual foram feitas, para o qual todos nós somos feitos, que é a felicidade da eternidade, a felicidade da plena posse e comunhão de amor com Deus. Mas voltamos aqui. Esta é de fato uma realidade. Há muitas pessoas que acordam, que enxergam as suas vidas desse jeito, né? Apenas como um ciclo sem fim, um ciclo sem sentido. É o exemplo das duas fábricas, né? Uma faz um processo e envia para a outra refaz o processo inicial para enviar para uma, e fica num ciclo sem sentido, isso não serve para nada. Muitas pessoas enxergam as próprias vidas a partir dessa ótica, de uma vida que não serve para muita coisa. Compreendem? Bom, vamos seguir aqui, ó. Este absurdo também é expresso nos escritos de um existencialista que retratou numa peça de teatro 3 pessoas no inferno. Então agora é uma outra analogia. Cada um só queria falar sobre suas próprias dores e angústias, mas as demais também só estavam interessadas nas próprias questões. Finalmente, quando a cortina descia, a última frase da peça era: o inferno são os outros. Muito bem, nós já conhecemos muito bem isso aqui, né? Esta é a frase dita por um personagem do Entre Quatro Paredes, né? Que é do Sartre. O Sartre é um existencialista moderno. Então, essa é a peça de teatro. Essa é a história que Sartre relata, né? Nós temos ali os personagens em que cada um fica apenas fomentando o seu inferno pessoal, de modo que nenhum escutava o outro, mas apenas falavam de si. E a última frase desta peça é exatamente essa frase mais conhecida de Sartre, né? O inferno são os outros. O inferno são os outros. Bom, esta é a maneira como algumas pessoas vivem. Além desse senso de absurdo, suas mentes ficam à deriva, como descrito em Old Man River. Simplesmente ficam flutuando por aí, sem objetivo, sem rumo, como uma flecha sem alvo, como peregrinos sem santuário, como viagens marítimas sem visar qualquer tipo de porto. O que se conclui sobre essas pessoas que acordam e dizem: meu Deus, mais um dia. Concluímos para elas que a vida não tem sentido. Aliás, concluímos que para elas a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem objetivo, não tem destino. Meus queridos, esta é a realidade de muitos de nós. Talvez essa seja inclusive a sua realidade que está aqui assistindo a essa formação, inclusive porque viu aí o título da formação, né? Falou sobre vida sem sentido. Isso parece com o que eu estou vivendo. Esta é a realidade de muitos de nós. Pessoas que acordam sem saber o porquê acordou e vão dormir só pensando em não acordar. Isso é absurdo, mas isso é também terrível.
Isso é terrível, porque a vida sim tem sentido. É que eu preciso começar a enxergá-lo. Eu preciso começar a olhar para a minha vida e a compreender de onde eu vim, o que sou, para onde devo ir. São as coisas que nós comumente ignoramos. E boa parte dos meus pacientes chegam para mim deste modo, sem saber o que são. Não é nem que não sabem quem eles são. Não, nós não estamos falando aqui ainda sobre identidade. Nós não estamos falando aqui ainda sobre saber quem são, mas sim, eles não sabem nem mesmo o que são. Alexandre, mas como assim? Porque veja, nós somos homens, somos seres humanos. Não somos animais, não somos anjos, não somos demônios e por aí vai. É que, vez ou outra, nós nos comportamos, ora como animais, ora achamos que somos anjos muito bons, ora fazemos maldades que nos assemelham aos demônios. Então veja, não saber o que somos é o princípio da crise existencial. Além do que, as pessoas não sabem de onde elas vieram, quem as fez. E, portanto, sem saber o que são, nem de onde elas vieram, será muito difícil saber o que também elas vieram fazer, a que vieram, para que vieram, ou seja, qual é a sua finalidade. Estamos falando aqui das causas, né? Causa formal, causa eficiente e causa final, como nos diz Aristóteles. Sem isso é difícil mesmo saber quem somos e para que serve a nossa vida. Porque eu ando sem rumo. Eu ando sem rumo. Tem uma carta que Santa Teresinha ela escreve para Celina, se não me engano é para Celina mesmo. Ela diz isso, olha, você está caminhando a esmo. É como se você estivesse no mar e já não visse mais o porto de onde você saiu. Por isso você está perdida. Mas tenha esperança. E aí, veja, ela não fala com essas palavras, mas é quase que ela encoraja Celina, fala assim, olha, tenha esperança e olhe para o fim último, ainda que você não o veja. Ou seja, olhe para a sua finalidade, para aquilo que deves ser. Isso de fato encoraja, isso de fato aponta o caminho. E nos aponta, por óbvio, o sentido da vida. Então, essa é uma realidade muito comum, infelizmente, muito presente nos nossos tempos. Lembro-me de quando era jovem, continua aqui o venerável Fulton Sheen, lembro-me de quando era jovem padre e fui pela primeira vez à Europa para estudar. Lembra, ele era americano, né? Eu estava fazendo cursos durante o verão na Sorbonne, em Paris, principalmente para aprender o francês. Eu morava em uma pensão que pertencia a Madame Citroën. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Estava lá há cerca de uma semana, quando ela veio até mim e começou a desabafar com grande angústia. Mas tudo em francês. Em Paris você fica chateado, porque até os cães e os cavalos entendem francês, menos você. Havia 3 professores americanos morando na pensão, então pedi a eles que atuassem como intérpretes, como tradutores. A seguir conto a história que resultou disso. Então, agora ele vai contar a história de Madame Citroën. Madame Citroën contou que seu marido a tinha deixado há pouco tempo, e uma filha deles havia se tornado um desastre moral nas ruas de Paris. Então ela tirou do bolso um pequeno frasco de veneno. Ela disse, eu não acredito em Deus. Se houver um, eu o amaldiçoo. Então veja, olha aqui a situação da Madame Citroën. O marido dela tinha deixado ela há pouco tempo e a filha estava vivendo uma promiscuidade nas ruas. Essa era a situação dela. Aí ela pega um frasco de veneno, tira do bolso e fala assim, ó, pronto, eu não acredito em Deus. E se existe algum Deus por aí, eu o amaldiçoo. É isso que ela estava dizendo, né? Bom, vamos continuar. Então, já que a vida não tem sentido e é absurda, essa era a visão dela, uma vida absurda, uma vida sem sentido, decidi tomar este veneno esta noite. Você pode fazer alguma coisa por mim? Veja, estava falando ela com o padre, com o Fulton Sheen, que na época ainda era padre. Através do intérprete, eu disse, bem, se você realmente tem a intenção de tomar isso, eu posso te ajudar. Olha só. Pedi-lhe que adiasse o suicídio por 9 dias. Olha isso. O venerável pediu que ela adiasse o seu desviver, né? Já que a plataforma, bom, ela tolhe essas palavras, né? O YouTube tolhe essas palavras. Pedi a ela que adiasse o seu desviver por 9 dias. Acho que é o único caso registrado de uma mulher que adiou o seu desviver.
Eu nunca orei antes como orei para aquela mulher. No 9º dia, o bom Deus concedeu-lhe enorme graça. Alguns anos depois, a caminho de Londres, parei na cidade de Dax, onde desfrutei da hospitalidade da família Citroën, mais unida do que nunca. Eu perguntei ao padre da aldeia: os Citroën são bons católicos? Ah, é maravilhoso quando as pessoas mantêm a fé durante toda a vida. Obviamente, ele não conhecia a história. A lição é que é possível encontrar uma saída para esse absurdo da vida. Veja, isso aqui é a história da Madame Citroën, né? Que se deparou com o padre Fulton Sheen. Estava ela decidida a dar fim à própria vida, quando naquele momento, pediu ajuda ao então padre Fulton Sheen, que disse: olha, espere, aguarde 9 dias. Então ele praticamente fez ali uma novena por ela, né? Rezou por ela durante esses 9 dias. E no último dia, Deus concedeu a ela uma grandiosíssima graça. E quando ele volta a frequentar ali o lugar, ele se depara com a família toda unida de novo, a família restaurada de fato. O que o Fulton Sheen está querendo nos dizer com essa história? A primeira coisa, inclusive é o ditado que nós temos, né, que a esperança é a última que morre. Esta é a primeira coisa que precisa ficar para nós aqui nesse nosso vídeo. A esperança precisa de fato ser a última a morrer. Agora, nós não podemos tratar a esperança como algo em si mesmo. Eu tenho esperança na esperança. Ou eu tenho fé na fé. Esse é um movimento muito moderninho, né? Eu tenho fé na fé, eu tenho fé. Eu sou espiritualizado. Não. Se nós temos fé, é em alguém. Se nós temos esperança, é em alguém que é mais poderoso, mais forte, mais sábio, mais valente e mais condutor de todas as coisas do que eu mesmo. Se eu tenho esperança, é diante de uma situação que não tem muito jeito mais. Ou que pelo menos ela não está de todo nas minhas mãos. A última coisa a morrer deve ser sempre, sempre, sempre a esperança, a fé e, sobretudo, o amor acima de tudo isso. Meus queridos, há saída para tudo. Há jeito para tudo na vida e há mesmo. Ah, Alexandre, mas é porque você não conhece a minha vida. Tudo bem, eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a vida de tantos. Além de conhecer a minha própria vida, por óbvio, com os meus próprios dramas pessoais, com os meus pecados, com os meus desânimos, eu conheço a vida de tantos outros que vêm se consultar comigo, que vêm fazer terapia comigo. E para todos há esperança. Há esperança. É que eu não posso desistir. Então, o primeiro ponto, meus queridos, para que de fato um sentido da vida volte a se descortinar para nós, é manter a esperança e ir até o final, é não desistir, ainda que nós estejamos desfalecendo. É não desistir. E eu falo isso inclusive para você, que se por acaso está vendo esse vídeo, essa formação, e tem pensamentos como desta mulher. Olha, eu te digo, não desista, não. Inclusive, se quiser, me chame lá no Instagram, me chame no WhatsApp. Aqui, ó, link aqui para fazer terapia. Tem tudo aqui. Me chame. Mas não desista. Não. Não desista. Há jeito. Há jeito. É que você nunca verá esse jeito caso desista. Não desista. Não desista. Veja, olha o que o Fulton Sheen vai nos trazer aqui. Agora, examinemos uma pergunta que interessa a todos os psiquiatras e também a todos nós. Qual é a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa anormal? Esse será o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Nós seguiremos nesta seara, nós seguiremos neste caminho da compreensão sobre o sentido da vida, baseado nisso aqui que é muitíssimo importante. Qual a diferença entre a normalidade e a anormalidade? E nós veremos que saber disso e vivermos uma certa normalidade com certeza contribuirá para que nós sejamos, de fato, mais homens, para que nós sejamos, de fato, mais seres humanos e que a nossa vida ganhe, por assim dizer, o maior sentido. Ok? Então,
Então, dúvidas deixem aí nos comentários, também quero saber a sua opinião. Se você chegou até o final do vídeo, comente aqui embaixo o sentido da vida, tá bom? Muito bem, lembre-se dos links aqui embaixo, Comunidade do Discípulo Amado e também para fazer sessão de avaliação terapêutica comigo. Até a próxima, se Deus quiser.